A paz do Senhor, você que ouve essa mensagem, que Deus abençoe sua vida e a sua família em nome de Jesus. Desde já eu te agradeço por você estar acessando esse canal, estar assistindo mais um vídeo. Eu te peço humildemente que você esteja compartilhando o canal, compartilhando esse vídeo com seus contatos e se inscrevendo caso você não seja inscrito, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo reino de Deus e pela pregação do Evangelho, o Evangelho genuíno, que tem como centro Jesus Cristo, pois o Evangelho genuíno, ele tem a Cristo e somente o Cristo no centro. Amém? Vamos lá, hoje é véspera de Natal, hoje é 24 de dezembro, amanhã é Natal, as famílias estão se reunindo, as pessoas estão festejando o Natal, o nascimento de Jesus Cristo, estão fazendo almoços, estão fazendo comidas especiais, enfim, é algo que faz parte da cultura brasileira. Só que hoje nós não vamos falar sobre o Natal, mas nós vamos falar sobre algo muito importante, que é o nosso coração. E isso tem a ver com o Natal, não de forma direta, mas de forma indireta, porque, como eu já preguei em mensagens anteriores, aquilo que está nos motivando é aquilo que está no nosso coração. E Jesus Cristo nos ensina que a boca fala daquilo que está no coração. Então, aquilo que nós falamos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós agimos, demonstram o que está no nosso interior. Mas hoje nós não vamos falar sobre Natal. Hoje nós vamos estar falando sobre o coração. E antes disso nós vamos orar pedindo a Deus a orientação. Deus, que o Senhor nos abençoe, nos purifique de todo pecado, nos mostre os nossos pecados, para que possamos consertá-los, que o Senhor nos fortaleça para vencer o pecado. Somente com a tua ajuda venceremos o pecado. O sacrifício de Jesus Cristo foi o único e verdadeiro e suficiente. Nós te agradecemos e te exaltamos pela maravilhosa graça que o Senhor concedeu a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos ler Provérbios capítulo 4, versículo 23 somente. Que diz assim, Provérbios 4, 23. Diz assim: sobretudo, o que se deve guardar? Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Amém. Nós vamos estudar e meditar somente nesse versículo hoje. Quando eu estava buscando uma palavra para estar pregando, e quando eu busco uma palavra, caro ouvinte, quer dizer que eu busco na palavra. Eu não busco em mim mesmo um argumento, eu busco primeiramente na palavra algo que está dentro da palavra, que é necessário para que nós possamos entender e meditar na palavra de Deus. Então, hoje, ao acessar o aplicativo da Bíblia Sagrada, que muitas pessoas têm, se você não tem, eu te convido a estar baixando, é gratuito, o aplicativo na Play Store da Bíblia. Quando chegou a notificação, eu vi esse versículo e na hora Deus me levou até a inspiração, aquele mover do Espírito para estar meditando nessa palavra. Aqui nessa palavra nós podemos observar algo muito importante. Por que tem acontecido tantas tragédias nesse mundo? Por que tantas famílias têm sido destruídas? Por que tantos lares têm sido abandonados? Por que tantas igrejas têm sido divididas? Por que tantas pessoas têm se afastado das igrejas? Por que tantas pessoas têm, ao mesmo tempo que inúmeras pessoas estão buscando um contato com Deus, existe um número muito grande de pessoas que estão se desviando, se afastando das igrejas, estão se tornando ateus. Por que isso? Além de ser um cumprimento da palavra do Senhor, que lá no livro de Timóteo fala que nos últimos tempos haveria tempos terríveis e com o amor de muitos se esfriaria, além de ser uma promessa do Senhor que está se cumprindo, isso demonstra também a qualidade
do coração da pessoa. Então, nós podemos ver que esse versículo, ele traz à tona uma verdade espiritual e cotidiana que acontece hoje, não somente no Brasil, mas isso acontece em toda a humanidade, que é a dureza de coração, que é realmente o egoísmo exacerbado a tal ponto, e a vaidade de forma estrondosa, a tal ponto que as pessoas literalmente não têm guardado o seu coração. E o que é guardar o coração? Geralmente o coração, a gente entende que o coração é algo que ele em si, ele promove pensamentos. Essa era a visão do povo de antigamente. Mas o que o coração representa é a sede das emoções. E nós temos que entender que o coração é o nosso raciocínio, são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, que 24 horas estão povoando nossa mente, nosso consciente, nosso inconsciente. Até mesmo quando estamos dormindo, nosso inconsciente toma conta e o nosso cérebro vai processando tudo o que aconteceu durante o dia. Por isso que quando Paulo fala lá em Filipenses, tudo que tem louvor, nisso pensai, é porque Paulo sabia que quando você preenche a sua mente com algo que vem de Deus, você é abençoado. Por isso que Paulo faz essa recomendação. Por que nós temos que estar meditando na palavra, lendo a Bíblia? Não é somente ler um versículo, mas é você realmente meditar na palavra de Deus, ter um momento de devocional, porque um versículo só vai te abençoar, mas para você poder ser ricamente abençoado, você tem que ler um texto completo, e você tem que conhecer o contexto, o autor, o escritor, no caso o autor da Bíblia é Deus, mas você precisa conhecer o escritor, conhecer o contexto de cada texto, porque todo texto tem um contexto, e Deus usou vários contextos e circunstâncias aqui na humanidade para que esses textos viessem a ser escritos. E o que nós aprendemos com esse versículo é que muitas vezes nós pensamos que nós temos que colocar câmera de vigilância na nossa vida. Isso é algo que já acontece na realidade. É realmente um mercado que cresceu muito e que cresce a cada dia. É um mercado muito bom no sentido financeiro, porque as pessoas estão cada dia mais com medo, e elas têm procurado se guardar da morte, se guardar da violência. E aqui no versículo nós vemos que existe uma explicação. O que nós temos que guardar? Aqui fala que nós devemos guardar várias coisas, mas sobretudo nós temos que guardar o nosso coração. E o que acontece? Por que nós temos que guardar o nosso coração? É aí que mora a resposta, é aí que mora o segredo desse provérbio. Porque através do nosso coração é que procedem todas as coisas na vida. Então você vê que hoje nós temos o entendimento que o coração não é simplesmente o órgão que bombeia sangue. Nós sabemos que o coração é uma referência às emoções e aos pensamentos. E naquela época era usado o coração como sede das decisões e das emoções. Então, o que acontece? Isso foi escrito de forma poética, como ainda é usado de forma poética, e em muitos momentos nós usamos o coração se referindo a pensamentos e atitudes. O que nós devemos entender é que nós temos que ter realmente contato com Deus todos os dias da nossa vida. Mas você pode perguntar, mas de que forma? Simples, através da oração. Todo dia nós temos que orar. E nós temos que entender que a oração não é importante para Deus. Deus não precisa da nossa oração. Deus não precisa de nós. Nós precisamos dele. A oração, ela é um favor que nós fazemos a nós mesmos. E também a oração é sinal de humildade, porque quando nós oramos, nós reconhecemos que nós não somos onipotentes, que nós somos criaturas e que temos um Criador e que Ele é Deus e que Ele vai operar no sobrenatural. Então, nós temos que guardar os nossos corações, porque
O coração ele se refere aos pensamentos. E como nós temos uma luta entre a carne e o espírito em nós temos que frutificar e plantar no espírito. Por isso que nós temos que orar todo dia. A todo momento que vier um pensamento negativo, nós temos que repreender, nós temos que clamar ao Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim. Nós temos que estar em comunhão com um grupo de pessoas que realmente creem em Deus, creem no sacrifício de Jesus Cristo. Nós temos que tomar cuidado com as seitas, porque tem muitas seitas que acabam levando as pessoas para um fanatismo religioso tão grande que as pessoas perdem a noção da humanidade. Isso é muito perigoso. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós temos que entender que a própria Bíblia nos ensina a como nos prevenir dos perigos desta vida, a como tomarmos esse cuidado para não vivermos segundo a carne. Lá no livro de Gálatas nós aprendemos que nós temos Deus para nos fortalecer, nós temos Deus para nos dar força. Então você, caro ouvinte, que ouve essa mensagem, que Deus abençoe a sua vida, que você possa entender que quando fala de coração está se referindo ao nosso pensamento, aos nossos pensamentos. E para que nós possamos realmente não cair em pecado, nós temos que estar em comunhão com Deus. E nós temos que estar em comunhão com Deus a todo momento. Nós temos que viver em espírito de oração. Por isso que nós temos que fazer parte de um grupo, para que possamos juntos sermos edificados na palavra do Senhor, na oração, na comunhão, na pregação da palavra, na adoração, no jejum, na santificação. Por isso que muitas pessoas acabam se perdendo, acabam se destruindo, suicidando, se caindo na homossexualidade, no lesbianismo, em tantos outros pecados que eu poderia falar aqui, acabam abandonando a Deus. Por que isso? Porque os nossos pensamentos eles têm que ser vigiados. Nós temos que ter um vigia para os nossos pensamentos. E esse vigia para os nossos pensamentos é o Espírito Santo. Nós temos que estar em comunhão com Deus para que o Espírito Santo esteja nos alertando quando vier um pensamento que não é um pensamento natural, que não é um pensamento que traz vida, um pensamento que vai contra a Bíblia. Tudo que vai contra a Bíblia, você pode saber que não é natural, não é bom, vai gerar morte, vai gerar destruição. Então nós temos que entender que, acima de tudo, nós temos que cuidar da nossa vida, nós temos que cuidar da nossa segurança, nós temos que ter prevenção, sim. Mas, acima de tudo, o próprio provérbio fala isso, acima de todas essas coisas, cuidados, nós temos que guardar o nosso coração. Por quê? O próprio Jesus Cristo falou que é por causa do coração, que é do coração que provém todas as coisas, que vêm os assassinatos, que vêm os homicídios, que vêm os adultérios, que vem todo tipo de maldade, de malignidade. Então, Jesus ele nos ensina a guardar o coração. E no Provérbios nós também aprendemos hoje que nós devemos guardar o nosso coração. Então você que ouve essa mensagem, entenda bem. Ou você está andando com Deus e sendo orientado pelo Espírito Santo, ou você está andando segundo a sua carne e inclinação carnal. Então nós temos que estar andando na presença do Senhor. Nós somos imperfeitos, somos falhos, somos incompletos, mas nós temos que ter esse pensamento. Nós temos que ter o Espírito Santo na nossa vida. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus Cristo, que nós realmente fazemos um concerto, um pacto com Deus e passamos a andar com Deus e a nos pautar pela Bíblia e pelos princípios bíblicos, nós temos a certeza, as lutas vão continuar a vir, pois o próprio Jesus Cristo falou, no mundo tereis aflições,
mas Ele vai nos dar ânimo, Ele vai nos abençoar, Ele vai nos fortalecer, mesmo naquele momento que nós não tivermos força para poder andar, Ele vai realmente nos carregar, Ele vai nos sustentar. E isso vai acontecer de várias maneiras. Pode ser através de um milagre, pode ser através de um agir, de uma manifestação sobrenatural, pode ser através de uma unção, pode acontecer no momento de louvor e adoração, pode acontecer no momento da pregação, mas saiba disso, Deus, Ele sempre vai se manifestar para poder te fortalecer e te livrar de todo mal. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos fortalece. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que você possa meditar nessa palavra e que a partir de amanhã, dia 25 de dezembro, você possa entender que a cruz já está vazia, mas o trono ele está ocupado. O sacrifício que Jesus Cristo realizou foi de uma vez por todas. Ele não morre todo ano, ele não nasce todo ano. Isso é apenas algo cultural que acontece. Mas o que acontece é que o nosso Deus, Ele é soberano, Ele está acima de todas as coisas. Que Deus abençoe você, a sua vida, que você tenha realmente um final de semana abençoado, que você compartilhe nas redes sociais. Nós temos a página no YouTube, programa Nova Vida em Cristo, canal Nova Vida em Cristo. No YouTube, nós temos também no Facebook, programa Nova Vida em Cristo. É só você colocar que você nos encontra. Deus abençoe você. Essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém.